Esse é um trecho do nosso podcast Notícias do Fim do Mundo, gravado por mim, Carlos Botafogo e Flávia Paissandu, que você pode conferir na íntegra aqui nas nossas redes sociais, no YouTube ou no Spotify. Bem-vindos, sobreviventes. Esse é o Notícias do Fim do Mundo. Um podcast com tudo que você precisa saber antes que seja tarde demais. Eu sou o Carlos Botafogo. E eu sou Flávia Paissandu. E hoje vamos falar sobre... espaço. Exatamente. Hoje o nosso podcast vai só tratar de notícias e temas astronômicos, espaciais, medos, novidades. Sobrenaturais. E algumas curiosidades também, história, né? Hoje temos 2 fatos históricos que aconteceram em novembro. Tipo, acidentes espaciais e o espaço em si, né? O espaço, pelo que a ciência está comprovando, é basicamente infinito, né? Não tem como você mensurar nem saber tudo que tem no espaço. Então, primeiro de tudo, a imensidão do espaço me assusta. Segundo, ser astronauta, estar exposto a um erro técnico e de repente você virar um churrasco no espaço, onde se demora, não vão nem conseguir recuperar o meu corpo, eu vou explodir. Provavelmente não vão. Eu vou virar poeira espacial. Então, eu gostaria de saber de você, Carlito, se você gostaria de ser astronauta? Eu gostaria, eu acho que o risco vale a pena. Ah, mas você pode morrer. Se eu morrer depois de dar uma volta na Terra, tá tranquilo. Eu acho que é o limite hoje do que você pode fazer de... Sei lá, tem um japonês que em breve vai ser o primeiro astronauta civil turista, né? Ou seja, o cara pagou uma grana pra dar uma volta na Lua. É meio bizarro se você pensar assim, pô, né? O cara podia usar esse dinheiro pra ajudar as pessoas aqui. Mas, por outro lado, um sonho, né? Se eu tivesse, eu fui sorteado e fui, não sei o que, eu acho que ia ser o tipo de coisa que depois daquilo ia mudar tudo, assim, eu tô satisfeito e tá ok. Eu não, cara, eu morro de medo. E o meu medo só se intensificou depois que eu vi Gravidade com a Sandra Bullock, tipo, que dá com todas as coisas erradas, uma depois da outra. Eu fico apavorada, e mesmo se não fosse dar errado. Eu sou uma pessoa muito ativa, eu não sei se eu ia conseguir ficar presa dentro do foguete ou de uma estação espacial, porque não é rápido. Eu não posso simplesmente pensar que vai ser uma semana, sabe? Que nem você vai fazer Rio-Bahia dentro do ônibus, vai ficar uma semana. Não, cara, aquilo vai demorar meses. E não tem ponto de parada, não tem qual é o nome daquele Oasis, não? Oasis. É Oasis, né, que tem na estrada. Não tem. Para aqui pra comer uma coxinha. Não tem, cara. Tem que ficar comendo mais pastosidade lá e ficar preso. Assim, isso não me assusta. O que me assusta, assim, a viagem pra Marte vai demorar 6 meses de ida. Aí, a janela de lançamento é de 2 em 2 anos. Então, assim, você 6 meses lança. 2 anos depois, você retorna ou lança, sei lá, mantimentos e suprimentos pra lá. Então, assim, primeiro, você vai ficar metade de um ano inteiro indo com a bunda sentada dentro de um foguete. E não tem como voltar pra casa. Exatamente. Não tem essa possibilidade. Então, assim, você vai. Chegando lá, não importa se você gostou ou não gostou, você vai ficar aqui 2 anos. Porque depois desse período ficar tão longe que você vai morrer na volta pra casa. Tem que esperar 2 anos pra depois ter aquela proximidade de Marte com a Terra, tal, não sei o quê, pra órbita te lançar pra cá. Então, e aí, quando você tiver com saudade de casa querendo voltar, são mais 6 meses. Então, nessa ida de 6 meses pra ir, 6 meses pra voltar, 2 anos lá, são 3 anos. Cara, você vai ficar 3 anos longe da Terra, num ambiente com uma gravidade diferente, com uma atmosfera diferente, usando o capacete quase o tempo todo. E dependendo da galera que vai com você, que é um saco, então você vai ter que aturar pessoas que possivelmente são chatas. Um BBB espacial de 3 anos. É complicado, né? Muito que se especula, assim, não é nem a condição técnica, mas sim a condição fisiológica, assim, a cabeça das pessoas. O pessoal vai surtar, não vai? Todos os experimentos que fizeram até hoje de isolamento desse tipo, em grupo as pessoas se deram, assim, não, depois de um tempo começaram a ter conflitos e todos os experimentos foram encerrados. Aí as exceções geralmente são esses astronautas que teve um ou 2 há pouco tempo, que passaram mais de um ano na estação espacial. Mas aí eles ficam lá, qualquer coisa que aconteça, eles descem pro compartimento de... como fosse uma cápsula, né, de emergência para voltar pra Terra no mesmo momento. Então isso já aconteceu, às vezes tem fragmentos voando no espaço que estão em rota de colisão, desce pra cápsula, porque se atingir a cápsula, ela é desconectada e você volta pra Terra. Então assim, mal ou bem, você tá perto, você vê todo dia a Terra ali embaixo, os astronautas vão mudando, e você fica sozinho lá, só vendo o pessoal indo e voltando, acho que é ok. Agora, você ficar confinado com a mesma galera durante meses, indo, chega lá, cada um tem a sua tarefa, cara. Pois é, todo filme de espaço tem um que fica maluco e mata todo mundo. Eu poderia ser essa pessoa, cara. Eu ia ter um potencial grande de surtar. É um ambiente que a gente não tá acostumado, nosso corpo não foi feito pra isso, então
a nossa pressão sanguínea, nosso batimento do coração, a nossa respiração, a nossa pressão dentro do pulmão, tudo isso vai ser alterado em função de se você está debaixo da água ou se você está fora da atmosfera. Então eu acho que é um pouco complicado. Assim como, por exemplo, pilotos de avião têm mais chances de ter câncer que a gente, porque eles estão em alta altitude, pegando uma radiação solar, que naquela atmosfera que eles estão não tem a mesma quantidade de filtros, né? Que as camadas da atmosfera conseguem reter de radiação mesmo, né? Então eles estão sempre mais expostos. Imagina um astronauta, né, que está exposto diretamente, sem nenhum tipo de proteção atmosférica, nenhum tipo de aquele cinturão de Halley, né, que é um cinturão magnético, ou seja, tá fora disso tudo, você recebe tudo de primeira. Mas isolamento da nave e tal, ainda assim eles recebem doses cavalares. Barra coisas que a gente nem sabe o que é, né? Não tem como prever, tipo, se eles forem pra Marte e vamos lançar o absurdo, se eles forem que nem aquele filme do Matt Damon, que ele fica lá comendo batata. Imagina que eles conseguem fazer um settlement lá, né? Uma colônia. Só Deus sabe como é que vai ser a atmosfera de lá, como é que vai ser, o que tem no ar, os níveis de coisa, o quanto o traje aguenta. É só testando e pra saber o que vai dar, mas enfim, fica o meu medo aí, porque, sei lá, cara, o universo é inexplicado, infinito e aparentemente inóspito fora da Terra, então eu ia ter... Até o momento inóspito, e provavelmente, mesmo que haja alguma vida, eu acho que a gente não vai chegar a ver, assim, eu acho que a sociedade, a civilização humana, acho que se extingue antes da gente ter contato com alguém, porque primeiro que tá muito longe, então tem aquela questão de, se a próxima galáxia tiver vida e eles quiserem mandar um oi, vão mandar um oi. Daqui a 1 milhão de anos a gente vai receber, a gente vai estar morto já. Então assim, a gente nunca vai conseguir manter um contato e nunca vai ter uma nave rápida o suficiente para chegar lá. Hoje a gente não consegue chegar nem, acho que em 1% da velocidade da luz no espaço. E a gente anda, acho que no máximo a 150 mil km por hora, né, no vácuo. E a velocidade da luz é muito maior que isso. Então assim, há pouco tempo, a Voyager, que é a nossa nave que foi lançada há mais tempo, a sonda, né, espacial, lançada há muito tempo, com o objetivo justamente de ser uma missão exploratória, ela tá saindo do sistema solar. Isso demorou, sei lá, 20, 30 anos, um negócio desse, assim, né, décadas. E ainda hoje, ou seja, ela foi lançada há muito tempo atrás, e a gente vai recebendo as fotos, e décadas depois a gente vai recebendo isso e vai avaliando, vai vendo, descobriram que Plutão tem oceano subterrâneo, que o núcleo dele é ativo, como se fosse a Terra, só que ele é um planeta não, ele é menor do que a Lua. A Lua acho que tem 3.500 km de diâmetro, enquanto a Terra tem 13.000, e Plutão tem 2.500, então é menor que a Lua. Por isso que estavam desconsiderando ele do planeta, deixado de lado. Ele voltou a ser, né? Toda hora, é porque isso é convenção, porque não, ele é um asteroide que está em órbita do Sol ou ele é um planeta não? Aí há pouco tempo descobriram mais um planeta não no nosso sistema, que é um planeta também que é menor ainda do que Plutão. Então assim, geralmente são planetas que estavam em formação e aí por algum motivo se chocaram com outro objeto e foi expulso da órbita deles e foi capturado pela órbita do nosso Sol, pela gravidade. Aí ele ficou lá rotacionando, mas é um planeta que na verdade é uma pedra que estava voando e foi capturado. Uma pedra grande. Uma pedrona. Uma pedrona. Bom, esse nosso primeiro bloco, que é a carta do editor, onde a gente comenta sobre alguns assuntos que não necessariamente são notícias, e a gente escolheu esses temas espaciais aqui para conversar hoje. E pra gente já começar a falar dessa questão dos aliens, né, já que a gente tá falando que provavelmente a gente nunca vai ter uma prova disso, a menos que no episódio que a gente gravou um tempo atrás com o Arthur, né, no Aloudcast, ele fez um comentário que talvez seja o único possível, que é: e se os caras, sei lá, a gente não tem nenhuma compreensão e eles conseguem se teletransportar, tem um portal, porque assim, fisicamente é impossível. Assim, fisicamente a gente não vai ver, nunca vai existir. Exato. Sim, pode existir, mas a gente nunca vai conseguir chegar lá, ou eles chegarem aqui, teoricamente. A menos que, de fato, eles desenvolveram uma dobra espacial, fizeram um portal. Não sei, porque andando é difícil, não chega. No caso, voando de nave, a gente não tem tecnologia nem mecânica que aguente. Mas, ainda assim, existem coisas estranhas e inexplicadas que acontecem. Muita gente diz que é um contato extraterrestre, e é sobre um desses casos, que é um caso famoso, ficou muito famoso aqui no Brasil, que aconteceu há mais ou menos 30 anos atrás, que é a Noite Oficial dos OVNIs.
carta do editor. E antes que as pessoas falem, pô, o pessoal sensacionalista botando esses títulos, né? Se vocês forem ouvir, a gente vai comentar aqui sobre esse caso, e o áudio de um dos pilotos que passa o rádio pro controlador de Brasília, ele inicia o áudio falando: bem-vindo à noite dos discos voadores. Exatamente. Justamente porque era um piloto de um caça que estava perseguindo esses objetos e aparentemente ninguém sabia o que era. Então, vamos lá, o que aconteceu? Em 19 de maio de 1986, um controlador de voo que estava lá, né, na sua... Controlando o espaço aéreo. Controlando o espaço aéreo, porque quando você tá vendo ali as luzes, tá vendo a rota, tá vendo a sinalização, ele avistou um ponto luminoso, visualmente, sem equipamento, sem radar, ele avistou um ponto diferente e ele mandou lá um rádio para São Paulo. São Paulo, tô vendo aqui, né? Uma luz paradinha. Uma luz estranha aqui e tal. Vou tentar contatar alguém que tá voando pela área pra ver se esse piloto também tem essa visão, pra saber o que é, né? A olho nu parecia um avião. Quando coloquei no binóculo pra observar, é que eu vi que ele era extremamente cintilante e multicolorido. Tinha vermelho, azul, branco, lilás, um monte de cores, com uma certa predominância do laranja, mas ele era muito bonito. Nisso eles contrataram um voo, não é um voo comercial, um voo fretado, que quem estava pilotando era justamente o presidente da Petrobras, que tinha acabado de assumir, estava voltando de Brasília, e ele era piloto. Então, ele pilotando, ou seja, uma pessoa que tem muita credibilidade, né? O presidente da Petrobras pilotando um avião, é quase o Bruce Dixon, só achar que o cara não tá inventando história. Ele não precisa disso, né? Ele não precisa, exatamente. Não precisa desse tipo de fama. Um militar condecorado, presidente de uma grande organização. Então ele pegou o rádio e falou: tô avistando, vou atrás. E nisso ele tava com um avião pequeno, né? Esses aviões que a gente pega um jatinho, sabe? Esses youtubers hoje em dia, com um jatinho pequeno, era tipo um jato desse. E foi atrás, mas ele não conseguia se aproximar. Eu vi um objeto luminoso no espaço. Parecia um astro normal. Eu voei na direção dele e após 5, 6 minutos de voo, fiquei com a impressão de que ele começou a esmaecer, perder a intensidade e o brilho. E aí nisso começaram a conversa entre Rio de Janeiro, São Paulo e Brasília, visualizando aquilo tanto no radar quanto visualmente, tentando entender o que era. Por quê? Porque quando você não sabe o que é, você tem que identificar, porque pode ser um avião de traficante, pode ser um avião fantasma, né? Ou seja, que não está no registro, alguém que tem um aviãozinho, decolou sem pedir autorização para uma pista clandestina, pode ser um ataque. Você não sabe o que é, pode ser diversas coisas. Pode ser até alguém que lançou um objeto que pode atingir os aviões, etc. Uma espécie de balão meteorológico, alguma coisa. Dependendo da altura, não pode ter coisas no espaço, porque pode bater nos aviões e matar as pessoas. Não, pode ser espionagem, pode ser qualquer coisa. Então, assim, vamos ver o que é. Se você não identifica, não sabe o que é, ninguém conseguiu identificar, o radar começou a apitar diversos pontos de objetos voadores não identificados, visualmente ninguém sabia o que era. O que fizeram? Começaram a decolar com caças que tinham aqui no Brasil. Esta semana, altas autoridades militares do Brasil admitiram publicamente pela primeira vez ter visto objetos voadores não identificados, os OVNIs. O próprio ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Moreira Lima, deu entrevista para informar que pilotos das bases de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, e de Anápolis, em Goiás, chegaram até a perseguir e a ser perseguidos pelos objetos voadores não identificados na região de São José dos Campos, sobre o Vale do Paraíba, e trechos do estado do Rio de Janeiro. Eram 21 OVNIs, segundo os militares, que ficaram mais de 3 horas sobrevoando o território brasileiro na noite de segunda e madrugada de terça-feira. Toda vez que é detectado algum objeto não identificado, evidentemente há um processo bastante eficiente de verificar se foi alguma aeronave que está voando sem um plano de voo aprovado, etc. Mas quando se comprova que é algo
diferente, as aeronaves então são acionadas. O que ocorreu foi que os radares detectaram vários objetos não identificados. Começaram decolando do Rio de Janeiro, depois saíram decolando de São Paulo, justamente para tentar interceptar esses pontos luminosos. E acontece que, né, a gente vai botar aqui na edição alguns trechos desse áudio que são muito interessantes, porque são áudios que foram registrados 30 anos atrás, mais ou menos, um pouco mais. E ficaram em segredo. E aí isso também mostra nesses áudios, porque o controlador de voo avisa pro piloto. Se alguém te perguntar alguma coisa, você não viu nada, não sabe de nada. Exatamente. E aí isso foi liberado há pouquíssimo tempo. Você pode baixar, se não me engano, no Acervo Nacional. Pode. Você consegue achar isso daí, no Google tem as instruções, porque não é tão simples, você tem que buscar a data certinho e tal. Mas qual é o interessante? Começando essa perseguição, ou seja, um caça brasileiro começou a ir atrás desses objetos. Inicialmente, contato visual. Pô, negócio distante, o que é isso? O cara ainda comenta, né? Vocês estão vendo também? Também que vocês estão vendo, porque senão eu achava que eu ia estar louco. Porque... o negócio tá lá, é maravilhoso, o cara começa a ficar encantado, que fala que coisa linda, que coisa ele começa a falar que começa como branco, mas depois que pisca várias cores, que ele vê, e é muito bonito as cores que ele tá vendo piscar, e que ele tenta se aproximar e o troço se afasta. Aí ele diminui a velocidade e o troço diminui. Eu expliquei a ele onde estava o objeto, pedi a ele que se ele tivesse avistamento, ele me informasse. Bem visível, poderia escrevê-lo? É uma estrela grande. Estrela grande e vermelha. Entendido, grande e bem vermelha. Controle de São Paulo será alertado. Positivo. Ele está perseguindo o troço. Está perseguindo o troço? Tá indo atrás. Sério, tá indo. Controle. Tá vendo? Próximo de São Paulo, já da região do radar, esse objeto simplesmente desapareceu do radar. O Xingu também perdeu contato visual com ele. Estou vendo 3 agora. São 3 luzes. Mas parecem estrelas. Mas o radar não pega estrelas. Que isso? Você observa alguma mudança de cor, alguma coisa? Pode ser. Vai movimento, né? Rapaz, eu não sei. Pra mim, olha, aqui tá parecendo uma estrela. Mas só que um monte de cor bonito, rapaz. Tá vermelho, amarelo, azul, branco. Tá dando um monte de coisa. Pô, tão barato isso aqui. Deve ter uns créditos por aqui já pelas contas que eu tô fazendo aqui. Ainda bem que vocês estão vendo também. Senão eu ia pensar que eu tô ficando doido. Porra, rapaz. Tô arrepiado, meu irmão. Só 2 pontos brancos afastados mais baixos. Estão entrando no alinhamento da pista, além da cidade. Tem 2 altos aqui no alinhamento da pista e tem mais uns 2 ou 3 embaixo, voando baixo agora. Continuam se movimentando. Coisa linda, meu irmão. Pô, tá ficando bom esse negócio, viu? Tá ficando bom, né? E aí eles vão tentando estabelecer algum tipo de contato e também entender. Exatamente. Então, no final das contas, 5 caças decolaram, se eu não me engano, 3 tiveram contatos visuais ou contatos no radar, os últimos 2 não conseguiram ver nada. Nesse meio tempo, essas gravações são muito interessantes porque os pilotos vão relatando que, olha, eles estão entrando em informação perto da pista de pouso, como se fossem pousar, mas eles depois decolam. A gente tenta se aproximar e eles partem retirada em Mach 15, que é tipo 15 mil km por hora, que até hoje em dia não consegue. Um jato extremamente moderno, hipersônico, vai a 4 mil. Que é Mach 4, né? 15 mil km por hora, gente, é um meteorito. Sabe? Você não consegue. Ou então é uma arma balística, que é uma coisa que a gente também vai comentar. Ou seja, uma ogiva nuclear caindo do espaço está caindo a Mach 25. Mas ela não tem um jato, ela tá caindo por gravidade, como se fosse um meteorito. Exatamente. Então, não tem como você com propulsão fazer isso e muito menos acelerar essa velocidade, parar, descer, voltar. Aceleração e desaceleração brusca. Pois é. E o relatório, eles falam isso, né? No relatório final, eles falam, olha, comprovou-se que era inteligente porque tinha capacidade de entrar em informação, parecia responder
de acordo com o contato dos caças, acelerando e desacelerando de maneira brusca, então não parecia ser um objeto qualquer, uma espécie de balão ou de pedra, entendeu? Respondia de maneira inteligente aos avanços dos humanos. E alguns estímulos visuais também que o controlador de voo, esse o primeiro que avistou, já que ele estava lá na torre, ele que fazia a orientação dos aviões que iam pousar ali, ele tinha o controle das luzes daquele... Como você já deve... Pra quem já viajou de avião, então já viu um filme de decolagem, pista, né? Ou pouso à noite, você vê aquela pista com aquela fileira de luzes, né? E aí esse controlador ficava apagando, mudando de cor, acendendo... E ele dizia que eles respondiam. Então, assim, cada vez que aumentava mais a luz, a intensidade, eles se afastavam. Quando diminuía a intensidade da pista de pouso, eles chegavam mais próximo. Então ele falou, olha, isso é um comportamento que dificilmente vai ser algo aleatório acontecendo. Exatamente. Se aumentava o brilho do balizamento das luzes do balizamento, aliás, eles se afastavam. E se eu diminuía a intensidade das luzes do balizamento, eles se aproximavam. Pareciam responder de modo inteligente aos sinais que eu fazia com as luzes da pista de pouso e decolagem. Essa aceleração, o radar de Brasília chegou a pegar na época de defesa aérea, deu aproximadamente Mach 15. Isso aí daria em torno de 15 mil quilômetros por hora. Boa noite, bem-vindo ao Festival dos Discos Voadores. É uma loucura isso aqui, cara. Pô, os que eu pude ver mudavam de cor o tempo todo, vermelho, amarelo, azul, lilás, aquele festival de cores. As ocorrências terminaram já perto do nascer do dia, lá pelas 4 e pouco, 5 horas da manhã, os últimos objetos foram vistos. Como é que tá a situação aí? Ô rapaz, isso aqui foi um festival. E agora, como é que tá? Agora não cheguei a ver mais não. Não. Não dá pra mim. Você não informa nada. Positivo. Mas você não sabe nada. Positivo. Um dos pilotos chegou a ter um dos alvos, né, travado na mira, com possibilidade de atirar, só que nesse momento, atirar um míssil, né, mas nesse momento sumiu, bateu em retirada e o cara vai falando, olha, tá aumentando a velocidade. Aí a torre aumentando a velocidade muito, muito rápido. Eu tenho contato. Convite? Foi contato. Prossiga nesse contato, caçador. 7. Caçador passou na roda. 7. Está aumentando. Aumentando a distância, confirma. Afirmativo. A distância está aumentando de novo aqui. 7. Aumentando rápido, né? Comportamento muito estranho. Então, assim, é uma coisa muito estranha porque você vê caças, muitos caças e muita gente conversando, todos esses áudios hoje estão disponíveis publicamente, e aí você vê uma conversa de pessoas altamente graduadas, abismadas com o que estão vendo. Até hoje não existe explicação, ninguém aqui está dizendo que isso é alien, mas é uma coisa muito estranha de se explicar, porque até hoje mesmo a gente tem... Dificilmente a gente vai conseguir uma tecnologia desse tipo, né, de chegar a essa super velocidade, ainda assim parar, voltar e fazer todo esse esquema assim, e não tem muita explicação. Quem quer explicar, às vezes pode dizer, não, isso daí pode ser um teste americano, que volta e meia alguém tenta exemplificar com alguma arma super secreta, mas ainda assim é estranho. Porque americanos invadindo assim, o espaço aéreo brasileiro, às vezes isso acontece. Por exemplo, lá, para quem tá vendo o mapa ou tem um globo perto, né, a Rússia, ela tá muito próxima do Alasca. Então é mais ou menos comum a Rússia passar... Pra quem acredita que a Terra é redonda. Exatamente. Já os terraplanistas já não vão falar mentira. Vai dizer que é tudo conspiração. É conspiração. Mas às vezes é comum, por exemplo, um caça russo passar perto do Alasca só pra testar a reação americana. Ou seja, em quanto tempo os americanos vão decolar um caça pra botar atrás de mim e falar, olha, sai do espaço aéreo. Então assim, ninguém tá fazendo guerra. É só um teste de tensão ali. É Brinks. Pois é. Mas do jeito que aconteceu, que foi, os caras ficaram aqui a madrugada toda, brincando. Eram mais de 20 pontos, ou seja, teoricamente, mesmo que fosse um caça supersônico, algo que seja um teste, por exemplo, geralmente tem 2, porque isso custa bilhões. Exatamente, que eu fico pensando, é Brinks, mas com qual objetivo? Qual objetivo que eles iam querer vir aqui e ver a reação do Brasil, sabe?
Porque o Brasil nunca teve muito envolvido nessa espécie de conflito. Mas, políticas à parte, quem tem esse dinheiro pra fazer isso, cara? Botar uma tecnologia super secreta de 20 pra ficar brincando com a luzinha do pisca roxo, agora pisca amarelo. Só pra confundir o pessoal, né? Isso em 80 e pouco, cara. A gente não tá falando de tipo assim, os caras lançaram um drone. Não tinha drone nessa época. Ou era caça, ou era Boeing, entendeu? Não tinha objetos pequenos a ponto de conseguir ter tanto controle, ou tanta velocidade, ou ser mais barato de lançar. O cara ia ter que lançar 20 naves supersônicas, super secretas, super boladas, entendeu? Isso aí é muito difícil. E essa velocidade, vamos supor que era uma velocidade constante, assim, eles não ficavam fazendo essas piruetas. Então, para você conseguir fazer isso, você tem que lançar um foguete. Quando fosse um Elon Musk hoje em dia lançando o foguete dele, ao longo do tempo você vai chegar em velocidades absurdas que um caça não chega. Mas não da atmosfera, você vai pro espaço, né? Exatamente. Você não fica... Porque com essa velocidade o objeto se torna incandescente pela resistência do ar. Então é uma coisa difícil até fisicamente de explicar como que você consegue partir da desaceleração de 60 km por hora, que parece que o mais lento chegou mais ou menos nesse ponto, até 15 mil km por hora em 1 segundo, 2 segundos. Então ninguém sabe exatamente o que pode ter sido. Uma das especulações também é que alguns aviões americanos da época já tinham uma tecnologia que confundia os radares, ou seja, ele causava uma interferência que era para fazer com que você tivesse uma confusão. Você tem vários pontos no seu radar, mas na verdade ele é só um deles, então ele é para você fazer com que ele passe desapercebido entre pontos falsos. Mas ao mesmo tempo tem pilotos que viram, né, tiveram um registro visual, contato visual dessas luzes e nas gravações vocês vão ouvir que são os caras ficando super animados, assim, super... Tem um piloto lá que ele fica muito animado, cara. Fala, cara, é muito lindo, é muito maneiro. Não, é sensacional, porque parece a gente conversando aqui e é o piloto lá em cima. Não, e o mais interessante também... Não, tem muita coisa interessante nessa história. Mas logo no início tem assim, também tá tendo contato visual, ok, o caçador tal já está atrás do objeto. Não, tá atrás do troço. Ele tá perseguindo o troço? Sim, ele tá perseguindo o troço. Sério? Aí o outro piloto fala, sério? Tá indo atrás. Então é um negócio assim, muito estranho e que nem os próprios pilotos. Na época teve uma declaração do próprio Ministério da Defesa ou da Aeronáutica, agora eu não vou me lembrar, mas eles têm, assim, tudo é registro oficial, tudo é laudo oficial de recolhimento de depoimento dos pilotos, dos controladores, e tem nome de todo mundo, tem patente de todo mundo, então não é uma especulação, mas ao mesmo tempo é algo sem explicação, né? Então assim, a gente estava falando sobre aliens que nunca veremos, mas também existem coisas que a gente vê e que não sabe o que é. Exatamente, pode ter sido um delírio coletivo. Pode ter sido um delírio coletivo, que nem aquele negócio do pessoal dançando. Lembra que teve uma epidemia de dança? Foi uma coisa coletiva também. Um frenesi, né, cara? Um frenesi que aconteceu realmente também. Isso já faz muitas décadas. Depois a gente googla aí pra ver certinho. Mas foi uma epidemia de gente dançando pela rua. Quem sabe? Eu não uma histeria. De repente foi aquele comportamento em manada, né? Você vê uma galera fazendo um negócio, você entra na vibe. O cara viu um balão meteorológico, daqui a pouco tava todo mundo vendo farol e vendo lanterna e laser e falando, cara, são OVNIs. Com certeza. Enfim. Isso deve acontecer bastante também, né? Gente que vê que nem há pouco tempo também, o Elon Musk lançou 60 satélites no espaço que tem uma capacidade reflexiva, assim, de absorção de luz muito grande, e os painéis fotovoltaicos deles são muito potentes, então eles refletem muito, eles são um mega espelho, assim. Então, basicamente, quando os satélites do Elon Musk estão passando no ar, você vê pontos voando a milhares de quilômetros por hora, mas estão como se fosse uma estrela. E aí, pra quem não tá entendendo, parece que é uma frota alien, porque é uma fila de satélites voando. Você já viu isso, Flávio? Não vi. Depois eu te mostro, é sensacional. Porque o pessoal tá filmando o espaço e você vê uma fila, assim, de naves entrando em informação e voando. É muito alien isso, mas são satélites entrando em informação. Exatamente. Não foi o caso dessa notícia agora. Porque não tinha, na época. Porque não tinha nem de perto essa capacidade. Elon Musk tava de fralda ainda. Nem se estava nascido. Não, já devia estar nascido. Já, ele tem uns 40, ele é 40, mais ou menos? Então ele já tinha nascido. Então ele era uma criança. Mas ele nem sonhava em fazer essas maluquices dele. Exato. Só quem poderia fazer isso na época era o quê? Rússia, Estados Unidos, e ainda assim é muito estranho. Então, não sabemos o que é. Você tem alguma ideia? Fica esse caos aí, esse caos arquivístico
bizarro. Se você tem alguma opinião sobre isso, se você acha que a gente está viajando na batata, se você é terraplanista, ou se você é ufólogo, você pode mandar a sua explicação pra gente aqui no Notícias do Fim do Mundo, pode deixar os seus comentários e a gente vai debater sobre isso. Essa é uma coisa que inculca a nossa cabeça. E se vocês quiserem pesquisar mais sobre esse tipo de caso, né, que são casos reais, sem explicação, porém muito bem documentados, porque foram analisados ou encabeçados pelas Forças Armadas, também tem a Operação Prato, que aconteceu no Nordeste e que também é sobre avistamento de OVNIs, só que é um pouco mais estranho, porque ele se assemelha muito àquelas histórias de chupa-cabra. Agora é o chupacu, né? O alien é o chupacu agora. Esse aqui era um negócio desse também, deixa eu ver aqui o nome. Era um... Basicamente o que acontecia? Pessoal, uma cidadezinha pequena aqui, deixa eu ver a cidade. Esse novo agora é de Goianinha. Começaram a avistar objetos no espaço, né, assim, no céu, pontos luminosos, e diziam que de vez em quando vinham umas coisas e picava eles, assim, tirava o sangue deles e ia embora. Como fosse uma pequena sondazinha que voava, tá na sua casa, pum! Como fosse um inseto, belisca e vai embora. E aí o pessoal, né, especulação, cidade pequena, né, essa história corre rápido, o pessoal acredita em tudo, porque às vezes morcego, é um lugar mosquito, ermo e tal. E aí começaram a fazer, não, tá ficando estranho isso daqui, vou acionar o pessoal de Belém, aqui da base aérea de Belém, pra acompanhar, pra ver aqui. Inicialmente o pessoal deu uma ignorada, falou, pô, coisa ridícula, né, tem um pessoal da cidade do interior dizendo que vê coisa. Aí começaram a fazer o quê? Bom, depois de um tempo, esses relatos não param, vamos lá pra dar uma acalmada e pra instruir a população. Então eles foram lá pra educar a população. Provavelmente eles deviam estar achando que era uma muriçoca bolada. E o problema é que pessoas que falaram que foram picados por essas sondas foram examinadas e de fato elas tinham cicatrizes e marcas de algum tipo de procedimento que ninguém sabe o que foi. Mas aí o que acontece é que depois de um tempo, os militares que estavam lá instruindo o pessoal começaram a avistar coisa também. E não era pouca coisa, era muita, muita coisa. Então começaram a fazer registros fotográficos, a filmar. Nesse caso não botaram miragens, MiGs, nenhum tipo de caça no ar, pelo menos não tem documentação disso. Toda a documentação foi feita em solo por observação e diz um cara que teve um contato, né, com uma dessas naves, que segundo ele, uma nave pousou no lago, também era um militar da Força Aérea. Disse ele que pousou no lago e ele estava num barco, se não me engano, com um colega, pescando. Abriu-se uma porta e ele viu um ser lá. Tendo tudo isso documentado, isso ia sendo sempre passado para os superiores e em um certo momento, depois desse último relato, pegaram todas as informações, todos os relatos, todos os registros, sumiram, e desligaram todos os oficiais, volta pra cá, ninguém mais trabalha aí, pum, acabou. Esse militar que disse que teve esse avistamento, ele deu uma entrevista falando muito especificamente sobre isso. Se eu achar que isso está no YouTube também, vocês conseguem achar a entrevista. Todas essas entrevistas, essas matérias, vocês conseguem achar. Se vocês procurarem Operação Prato, e o outro é a Noite Oficial dos OVNIs, ou dos Discos Voadores. Que são casos brasileiros famosos. Então, esse militar que deu essa entrevista, pouquíssimo tempo depois, não sei se foi coisa de um mês depois, ele foi encontrado pela filha em casa, enforcado. Ele foi morrido. Aí fica aquela especulação. Será que ele não aguentou a pressão? Ele falou sobre algo confidencial e, enfim... Queima de arquivo, que não é uma coisa incomum dos governos fazerem pelo mundo inteiro. Exato. Mas também existe relatos de que o cara também sofreu de depressão e tal. Então, assim, é difícil saber o que aconteceu. Ou então ele viu uma coisa que foi tão perturbadora que ele achou que era melhor tirar a própria vida do que conviver com essas imagens. Possível também, né? Então, isso desencadeou... Se ele realmente viu e a partir daí ele foi tido como maluco, porque todo mundo, né... Vira uma párea social também, pode ser. Ele fala, olha, eu vi isso, ele é o cara que vê um malucão, coisa. Pode ser. Não sei, mas assim, dizem que o cara também tinha relatos de depressão, então não dá pra dizer que assassinaram ele, porque pode ter sido realmente um problema, né? Uma doença. Mas coincidências vão acontecendo. Então procurem sobre a Operação Prato, que a gente, né, só deu uma resumida aqui, mas eles falam aqui que é a origem de extraterrestres... e extraterrestres vampiros, né, que vão lá para pegar amostras do sangue
de humanos, o que é meio bizarro, mas voltando aqui. Nesse caso tem menos fotos, mas tem algumas fotos. Se eu não me engano, tinha um repórter. Fotojornalista? Um cara que trabalhava com um jornal. Ele deixou algumas câmeras lá e conseguiu, em alta exposição, não, é abertura de lente, né? Quando você pega aquelas luzes. Você pode deixar em longa exposição, fica muito tempo capturando a foto. E aí ele conseguiu algumas dessas imagens. Vou até botar aqui no Google Imagens pra Flávia ver. Quero julgar. Essas são as únicas imagens do que foi registrado. Que vocês têm que botar no Google. Que vocês têm que botar no Google, Operação Prato, porque essas imagens que aparecem, tem um compilado aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 fotos. São as únicas fotos que são públicas porque saíram no jornal físico. Então as pessoas têm cópia e tal. Todas as outras fotos e relatórios foram recolhidos pelas Forças Armadas e diz na entrevista que isso foi levado para os americanos, né? Isso aqui é uma coisa muito grande pra gente, não sabe lidar, então entrega isso aqui tudo pros americanos e resolvido. E parece que teve uma troca, teve algum acordo aí. Bota lá na área 51, onde ele já tem um ZT lá. Mas lembrando, isso aqui também é especulação. Exato. É tudo entrevista, gente, ó, tem até aqui a entrevista do cara, que é a foto. Pode ter sido tudo balão, não sabemos. Pode ter sido tudo balão e os militares lá embaixo surtaram também. Sei lá, mal treinados e não sabem. O que é estranho, né? Porque assim, a base aérea vai lá e exclui a população. Daqui a pouco a base aérea está louca, falando, meu Deus, estamos vendo coisas assim como a mas população. é que o poder nunca duvide. Fica sempre com esse outro lado. Nunca duvide do poder da sugestionabilidade da mente humana. Entendeu? O poder da sugestão é muito forte. É o que acontece às vezes com algumas pessoas que trabalham com hipnose, algumas pessoas fazem fraude, elas começam a sugerir coisas e pode acontecer. A mente humana tá aí pra isso. Não tem uma ciência dura sobre o psicológico e... Enfim, não tem explicação pra esses fenômenos também. Isso é muito legal. E também tem aquele viés da confirmação. Se você acredita que é um OVNI, se você vê um balão voando, você vai dizer que é um OVNI, vai tirar foto dizendo que é um OVNI. Porque isso aqui são luzes. Não sabe o que é. Pode ser um balão, pode ser uma explosão, pode ser um efeito atmosférico. Pode ser um defeito da câmera também. Pode ser um defeito da câmera, pode ser tanta coisa. Vazamento de luz do filme, que nessa época... Ainda mais que, assim, nessa época aqui... Você não tinha uma quantidade tão grande de... Quer dizer, não tinha ninguém com celular, não existia celular. Então, assim, é difícil, né? Você... a única fonte é o do jornal regional que tem foto em preto e branco. Diferente dessa primeira que a gente falou, que tem todos os áudios, que tem todos os relatos, que a gente vai tocar aqui um pouquinho e tal, que é a Noite Oficial dos OVNIs. Mas essa aqui, a Operação Prato, é muito estranho. É um negócio esquisitíssimo que parece história de ET de Varginha. É sempre um lugar pequeno, né? Varginha, Goianinha, Nininha. Quando os aliens, se eles existem, se eles vêm visitar o Brasil, eles sempre vão pra área rural. Ninguém dá uma aparecida aqui no Rio de Janeiro pra botar uma live. Às vezes tem medo de tiroteio lá pra cima, né? Eu também teria. Bom, mas não só de mistério vive a astronomia. A gente também tem notícias boas, notícias assustadoras, e pelo menos uma que é confortante pra quem gosta de ir pro espaço, ou tem essa vontade. Pra você, Carlito. Pra mim, né? Pra você que quer pro espaço e que não vai conseguir, provavelmente ninguém vai conseguir, só medo de beneficiados. A não ser que tenha uma criancinha aqui de 6 anos escutando o podcast, esteja fazendo um treinamento intensivo pra isso, não desista do seu sonho. Seja astronauta, se esse é o seu sonho. Não, mas a parte boa, antigamente você só tinha órgão governamental mandando gente pro espaço, mandando sonda, mandando satélite. Hoje em dia tem muito mais. Na verdade, acho que governamental mesmo, a agência espacial governamental tem a NASA, tem a chinesa, enfim, mas no geral são sempre empresas privadas fazendo esse frete aéreo, né, que é o que o Elon Musk faz. O pessoal lá, eu quero lançar o chapéu da Flávia pro espaço. Você vai ligar para Elon Musk, quanto custa? Ele vai falar, 200 milhões. Beleza, então eu te pago 200 milhões quando você liberar o meu chapéu no espaço. Se explodir antes, eu não te pago. Exatamente. Então é o frete, é o Uber Eats. Né? É o Uber Space. É o Uber Space que ele faz. E pra quem quer ir pro espaço agora tem um pouquinho mais de conforto, que é uma cozinha espacial, Flávia. Explica um pouquinho. Exatamente. E agora no Bloco da Sorte, vamos falar sobre essa novidade. Essa parte espacial que é legal, que é tangível,
é boa porque mostra o avanço da ciência. E é sempre muito legal. Pelo menos é uma coisa que sempre me interessa muito, é saber como é que a humanidade está andando pra frente no sentido tecnológico. E pra mim, quanto mais tecnologia, mais ciência, mais estudo, melhor a gente vai melhorar a vida humana. A exploração espacial em si, se a gente vai conseguir achar outro planeta, não me interessa tanto. Eu acho legal você ter os avanços tecnológicos, ter os testes, pra você melhorar a vida aqui na Terra. Mas, enfim, essa discussão à parte, o que vai acontecer? A gente estava aqui debatendo o quanto uma estação espacial pode ser inóspita. E olha que a gente nunca esteve lá, né? E provavelmente, como o Carlitos falou, provavelmente não, com certeza nunca vai estar. Infelizmente. Então, infelizmente, Carlitos, pra mim, tô muito feliz de ficar aqui com meu pezinho no chão, tô bem. Mas aí o que tá acontecendo? A NASA, aos poucos, e vários órgãos, né, eles estão trabalhando cada vez mais para fazer a viagem espacial não só mais rápida e mais fácil, mas também mais confortável. Afinal, você não tá carregando sua máquina, tá levando seres humanos. E se você quer ter sucesso, o lugar precisa ser habitável, né? Minimamente habitável. Então, qual é uma coisa que o ser humano gosta muito? Qualquer um. E a pessoa que não gosta muito tem problema. Comer. A comida da estação espacial, pra quem não sabe, você não pode preparar uma feijoada no espaço, não só porque você não tem fogão lá, entendeu? Você não pode ter chama aberta dentro da estação espacial. E segundo, determinadas comidas não são digeridas, afinal você tá num lugar sem gravidade. Então se você for bater um feijãozão com pé de porco, nariz de porco, não vai descer, entendeu? Você vai ficar engasgado. Descer até vai, porque a gente tem aqueles movimentos peristálticos. Mas a digestão... É por isso que a gente consegue comer de cabeça pra baixo, exatamente. Mas você provavelmente vai passar mal e os gases não vão sair. Exato. Os gases vão ficar ali dentro de você e não vai descer por gravidade. Você vai ter que fazer aquela... Vai apertar ali o estômago, vai ficar de conchinha aí pra tentar... Pois é, então a gente pode pensar que tipo assim, é fácil então, é só você pegar a feijoada e fazer uma pastinha que a pessoa vai comer. Não, cara. A comida, até a privada espacial, tudo isso são grandíssimos feitos pra tentar fazer a vida humana habitável e tudo dar certo no espaço. Então, cansados, os astronautas muito provavelmente cansados de comer essas pastinhas bizarras e sanduíche. Eu vi que o cara fazendo o primeiro sanduíche de peanut butter, manteiga de amendoim e geleia no espaço, Tem um vídeo dele fazendo. Porque, enfim, vai adiantando que é uma comida molinha, um pãozinho de forma. Mas a NASA tá tentando empurrar esta fronteira, digamos, gastronômica na sua ISS, que é a sua Estação Espacial Internacional. Ela tá fazendo a cozinha 0G, ou seja, da gravidade, que é responsável pela criação da comida dos astronautas, e eles estão fazendo uma parceria com a cadeia de hotéis Hilton, a Doubletree da Hilton, ou seja, não é qualquer bosta, entendeu? Não estão mandando balduco pro espaço, é um negócio de altíssimo sabor. E eles vão lançar o primeiro forno espacial. E o que eles vão fazer lá? Eu achava que isso já existia. Eu achava que existia alguma forma de... sei lá, esquentar. Eu acho que eles têm maneira de aquecer. Se demora é como se fosse aquele negócio de água, sabe? Você coloca a água numa determinada, até por causa do risco de incêndio. Mas dessa vez vai ser um forno mesmo, e eles não vão usar pra aquecer coisa. Eles vão assar o primeiro biscoito no espaço. Assar biscoito no espaço. Exatamente. Fazer um manteigadozinho ali. Na verdade, hoje é dia 2, não é isso? Ou dia 3 de novembro? Dia 3 de novembro. Hoje é dia 3 de novembro. Então, na verdade, essa notícia está um dia atrasada, porque o forno foi lançado para o espaço ontem. E eles mandaram, junto de 3 toneladas e 700... 3.700 quilos de outros suprimentos. E juntos estão lançando o forninho e a massinha de biscoito para o pessoal, quando chegar lá na estação espacial, vai conseguir assar o biscoitinho. Imagina como deve ser uma animação, né? O pessoal chegar lá em cima, olha, vamos passar o dia agora cozinhando. Pois é, e aí a galera tá falando que eles também são muito animados, porque outro aspecto de você assar alguma coisa no espaço é porque eles não sabem como é que a gravidade, ou a falta de e as outras coisas vão afetar a textura e o formato do biscoito. Então eles vão botar pra assar, então vai ser um grande experimento de saber como é que vai ser a formação, se o cookie vai ficar seco, se vai ficar molhado, se vai ficar duro, se vai ficar gigante, se vai ficar micro. Então, não é só uma coisa pra os astronautas vão ficar mais felizes com o meu biscoito, eles também vão observar muitas coisas, como assar coisas no espaço, o que vai acontecer, o que a falta de gravidade faz com algo assado. Isso é muito legal, porque na estação espacial já plantaram algumas sementes pra ver
como é que ela cresce, como é que se comporta também em ambiente de microgravidade. A China conseguiu germinar há pouquíssimo tempo na Lua um pé de algodão, que já morreu, germinou e morreu, né? Sabe que germina. Então vamos aprimorar isso para fazer com que a gente consiga, até 2024, se não me engano, que a ideia é voltar para o espaço, voltar para a Lua, mas a ideia agora não é voltar para pegar pedra, é voltar para se estabelecer. Então fazer uma base lá de pesquisa, colocar um telescópio lunar, que hoje a gente tem telescópio que fica até próximo da Lua. Só que você tendo um telescópio fixo, parado ali, é uma coisa muito interessante também para você observar a Terra e observar, enfim, o que você quiser sem interferência da atmosfera. Porque a atmosfera ela cria um ruído, né? Então quando você coloca um telescópio aqui da Terra para o espaço, você tem que usar uma série de filtros para tirar esses borrões, as nuvens, raios e tudo isso que acontece na atmosfera. Você faz isso na Lua, já seria esse grande benefício. E um dos grandes motivadores também para ir para a Lua é porque existe um gás, que é o hélio 3, que teoricamente ele vai ser um gás que vai permitir a fusão, a combustão por fusão, e a gente não consegue usar isso na Terra porque quando esse gás entra na atmosfera, ele se destrói, ele se combina em outros gases. Mas como na Lua não tem atmosfera, esse hélio 3 fica incrustado nas rochas lunares. Então se você minerar essa rocha, você vai esmigalhando ela, você tira como fosse o gás natural daqui, é o hélio 3 lá. Então poderia ser uma grande base de abastecimento, né, para naves, enfim. Então, em breve a gente vai ver aí no nosso tempo de vida, a gente não pode não ver aliens, mas a gente vai ver gente morando na Lua, pelo menos por algum tempo, que eu acho muito mais confortável do que morar em Marte, porque você volta a qualquer momento, lembrando. É isso, vamos ver pessoas morando na Lua e provavelmente plantando batatas e algodão e assando biscoitos. Vai ser legal. E ainda assim, você que gosta de culinária, você não teria vontade de fazer um tour gastronômico na Lua? Cara, a gente tem que primeiro ver como é que vai ficar esse primeiro biscoito. Vai que fica um biscoito duro igual uma pedra quebra-dentes, tá ligado? A gente precisa saber como é que é a cozinha da zero gravidade. Mas eu acho que se eles mandassem um grande chefe, imagina, o cara faz um prato lá, como é que ia ser a carreira desse cara? Ia ser simplesmente o chefe mais famoso do mundo. Eu não cozinhei sabe, não é estrela Michelin aqui, é uma estrela lunar, tipo... Eu fiz um forno espacial. Mas sabe o que eu tô imaginando? Você falou do ponto do biscoito, eu imaginei o seguinte: quando você põe um biscoito pra assar na bandeja, ele fica colado na bandeja e aí embaixo dele vai ficar mais torradinho. Se você tá num lugar que não tem gravidade, você pode deixar esse biscoito girando e ele vai assar por igual. Como se fosse um frango de padaria girando sem o espeto. Porque ele vai estar voando dentro de um forno, quicando pelos lados lá, e ele vai assar por igual. Não sei se isso é bom ou ruim, né? Mas aí o negócio a cozinha é uma ciência. Então talvez o biscoito precise da gravidade porque ele derrete e fica aquele disco, entendeu? Se você não tem gravidade, ele vai ser uma bola. Então será que você vai queimar o lado de fora? Boa e você vai ficar com o centro cru? Boa, excelente questão. O biscoito não pode ficar cru, entendeu? Porque a massa dele leva o ovo, então se você comer o biscoito cru, vai ficar com salmonela. Gases ali também. Massa mal cozida. Exatamente. Então, a ciência a cozinha é uma ciência feita na Terra. Tudo tem diferentes tipos de biscoito. Se você bota muito açúcar, ele fica de uma maneira. Se você bota muito leite, ele fica de outra. Se você bota ovo ou não bota ovo, faz o biscoito vegano. E aí agora eles vão lá com a receita do Hilton Hotel, que provavelmente deve ser um biscoito muito gostoso, mas vamos ver se vai ficar uma bosta no espaço ou não. Então eu acho que isso é um passo interessante. Pra quem quer colonizar o espaço, ter um forno, eu acho que é um mínimo. Um mínimo, né, cara? Já que você vai morar num lugar que não tem uma praia, não tem um visual bacana, é um lugar que pode ser... Quer dizer, que provavelmente é muito inóspito pelo que a gente sabe, né? Vai ser uma vida muito dura. O mínimo que você pode fazer é ter o conforto de uma comidinha quente caseira. Me bateu uma dúvida agora, Flávia. Você falou sobre conforto. Quando você tá muito tempo na rua, andando, você tá cansado, com peso, mochila, você tira esse peso todo e deita. Se lá você deitar não vai causar a mesma sensação, porque assim, a cama você deita e parece que ela tá te abraçando, né? Porque você tá sendo puxado pela gravidade e você relaxa, você não tá sustentando o seu corpo com as pernas, com o braço, não. Você deitou, você caiu na cama, por exemplo. No espaço, o pessoal pode dormir em pé, teoricamente, né? Você não tá com peso, você não vai ficar com dor nas pernas. Não sei como é que... Não, mas você... Tem cama lá? Eu acho que você dorme amarrado. Aí você bota uma espécie de coisa pra cima. Ou talvez dorme em pé, talvez seja uma cama que você dorme em pé. Mas o negócio você não pode ficar voando, senão você vai bater a cabeça nos lugares. O que você botou no Google? Cara, cama. Cama da estação espacial. Gente, o pessoal dorme amarrado, o pessoal dorme
deitado, tem gente que dorme amarrado na parede, tem gente que dorme amarrado no chão. Porque senão você vai ficar voando, né? Aí você pode bater a sua cabeça em algum lugar, dar com o pé em outro lugar, você precisa ficar parado. Gente. E aí você se amarra pra dormir, mas o negócio você dormir amarrado na parede não tem problema, porque você não vai estar dormindo de lado, na verdade. O espaço não vai ter direção por causa da falta de gravidade. Eu não consigo imaginar isso. Porque assim, aqui a gente olha pro quarto e sabe onde é o chão. Exatamente. Lá, se você começa a andar na parede também, que você pode, o seu chão vira parede. Exatamente. Mas pra quem tá no outro chão, você tá andando de lado. Olha que coisa maluca, né? Eu que tenho labirintite, eu acho que ia passar muito mal num lugar desse. Só de imaginar, eu já fico meio... Mas realmente, todo mundo dorme amarrado. É tipo um saco de dormir com 2 cintos, né? O cara fica preso em uma superfície. Você tem que ficar amarradinho pra você não ficar voando, bater a sua cabeça, não quebrar alguma coisa, não se quebrar, não se machucar. Não deve ser muito confortável, né? Mas, porque a correr, de certa forma, deve ficar te machucando um pouco. Estranho. Mas é coisa que a gente só vai saber quando... Nunca vai saber, porque a gente nunca vai pra lá. A gente só vai pode poder acreditar em relato. Mas vai ter um monte de live agora. Tem um astronauta que ele é engraçadinho, acho que ele é Cris alguma coisa. É esse que fez o sanduíche de manteiga de amendoim. É o que faz os testes com água. Faz o teste com água. É o cara que tocou violão, sei lá. Foi o primeiro cara a tocar não sei o quê. Então toda hora eles lançam vídeos. Ele é um cara muito carismático. Depois a gente googla o nome dele e o Carlitos coloca aí na edição. Isso aí. Então, assim, fazendo um compilado aqui das nossas notícias, deixa eu fazer algumas perguntas aqui, então, pra ver qual é a sua esperança. Sobre cozinha no espaço. Eu acho que a cozinha, né, cozinhar, ou ter utensílios, porque acho que a geladeira não precisa, não vai estragar lá em cima mesmo, não vai ter bactéria, tá, sei lá, acho que não, já é gelado pra caramba, você pode botar, imagina, você quer conservar, coloca do lado de fora da nave. Eu tô brincando, mas assim, eu acho que não é realmente o problema é realmente a cozinhar, deve ser mais difícil. Mas tem alguma outra coisa que você acha que seja fundamental pro pessoal, assim, o que não poderia faltar pra você dentro de uma base espacial, além da cozinha, né? Porque, só fazendo pra instigar um pouquinho esse pensamento, uma vez eu visitei um submarino brasileiro. Uhum. E lá dentro eu perguntei pros caras, né, como é que vocês fazem pra passar o tempo? E aí falaram, olha, a gente joga PlayStation 2, porque na época né, era PlayStation 2 que era o lançamento, joga PlayStation, joga alguns jogos de mesa, não pode jogos de azar, seja baralho, carteado, é proibido. Para não dar merda. A gente fuma. Eu falei, vocês fumam no submarino? Ele falou, fuma, porque quando você tá debaixo d'água, você coloca aquele snorkel, respirador, não sei qual é o nome, não é telescópio, não vou lembrar agora o nome técnico. Comentem aí sobre o nome daquele negocinho que sobe pra renovar o ar e pra você também poder ver, né? Ele tem, sei lá, não sei o nome disso, gente. Pessoas da Marinha podem me corrigir. Eles falam que você pode fumar ali. Uma vez eu perguntei pro meu pai, que é da Marinha, ele falou que realmente pode. É estranho pra gente isso, mas pode fumar ali, debaixo d'água. Então, assim, são coisas que eles fazem pra passar o tempo, porque vocês estão lá meses dentro de uma base debaixo d'água. Então, se fosse no espaço, né? Um submarino espacial, o que não pode faltar pra você? Ia ter que ser isso aí, uma vasta gama de entretenimento, cara. Ia ter que ter muito serial de TV pra assistir, ia ter que ter uma internet muito boa pra eu poder... mas isso é fácil, né? Com um iPad, você agora que a internet é maravilhosa, beleza, imagina o pessoal que foi lançado no espaço em 80 e pouco, ficar lá... Hoje pra ir pra Lua são, sei lá, algumas horas, antigamente eram dias. Entendeu? Imagina você dias sem poder ir no banheiro, sentado lá, amarrado. Porque antigamente você era uma cápsula pequena, né? A cápsula de viagem. Hoje em dia você pode. Ia ter que ter esse entretenimento e ia ter que ter uma sala separada pro entretenimento. Porque eu acho que ia ter uma hora salão de jogos. Ia ter uma hora que eu ia cansar da cara das pessoas e querer ficar lá na sala do cinema vendo um filme muito bom. Sala de leitura, uma sala de jogos. Então tá aí, uma pequena biblioteca e uma pequena sala de entretenimento. E uma internet muito boa. Mas hoje o pessoal faz live lá do espaço. Exatamente. Então a internet a gente sabe que tem. Era isso aí que eu ia querer. Um espaço onde eu pudesse ter alguma privacidade pra ter entretenimento. Não entretenimento adulto, gente. Parem de ser pervertidos. Entretenimento normal. Pois né? Você tá... Agora que a gente tá pensando aqui pela sua cara, não é? Você imagina como é que as pessoas ficam lá assexuadas. Mas você fez um bom levantamento, né? Imagina, mas se for pra Marte, coisa de 6 meses indo, 2 anos lá, 6 meses, são 3 anos. Como é que faz, né? Pois eu acho que eu tava lendo até sobre isso, que tipo, eles estavam
tentando fazer algumas equipes só de homens ou só de mulheres, porque eles estavam partindo do pressuposto que essas missões mais longas as pessoas iam transar, mas pelo menos não iam engravidar. Então eles estavam botando... Entendi. Elas estavam partindo do pressuposto que elas não iam conseguir controlar relacionamentos interpessoais e que as pessoas uma hora iam ficar frustradas ou iam ficar apaixonadas, elas iam transar, mas pelo menos aí faz uma vasectomia, né? Mas aí você vai obrigar a pessoa a fazer uma vasectomia, no caso, um homem ou uma mulher, fazer uma... Você vai ter que ir viajar, mas ser estéril? Vai que a pessoa tem uma família aqui. Não, mas vasectomia você pode desligar e ligar. A ligadura de trompas não, mas a vasectomia... Mas é porque isso é invasivo no corpo humano. O cara tá ali pra um trabalho, na verdade. Pode ser um trabalho sacrificante ou um trabalho grandioso, mas o negócio é esse. Você também não pode exigir que a pessoa faça. Então eles estavam tentando fazer equipes do mesmo sexo todas, porque se as pessoas transassem, pelo menos não iam ter que lidar com uma gravidez no espaço, que ia ser muito bizarro, um parto espacial. Não, mas é um pensamento muito louco, né? Que aí você parte de vários pressupostos com isso. Você pode partir do pressuposto que não. As pessoas, em algum momento, sei lá, um grupo de homens ou um grupo de mulheres, pela carência, em algum momento, vão transar, mas pelo menos a gente evita que eles engravidem. Aí... Nossa, tem tanta coisa errada nesse conceito que eu não sei se funciona. Converse com a NASA. Mas talvez seja mais ético do que obrigar alguém a fazer vasectomia. Agora imagina transar sem gravidade. Deve ser muito louco. Vai transar amarrado? Como é que é? Transar sem a gravidade zero. Ah, entendi. Transar sem engravidar. Não, transar sem a gravidade. Um dos dois tem que estar amarrado, não sei. Acho que as duas pessoas têm que estar amarradas. Senão, como é que eu empuxo? Né? Uma pessoa dá uma... O impulso. Dá uma empurradinha na pessoa, outra pessoa vai parar do outro lado da nave, né? Coisas que a gente tem que fazer um questionário pra astronautas, tá aí. Bom... Já falamos aqui sobre conspirações, histórias que podem ser verdade, podem ser de origem duvidosa. Agora a gente falou sobre uma possível conforto a mais para os astronautas. Então agora vamos falar pro desconforto de quem está na Terra. Vamos agora começar com o nosso bloco do revés, nosso bloco de notícias ruins que podem deixar você aflito. Então tire as crianças da sala, ou então deixem elas aí para ela ver que o ser humano é uma coisa meio abominável às vezes, para ela lutar por um mundo melhor. É possível parar um ataque nuclear uma vez que ele é iniciado? Que ele, assim... A Coreia do Norte, vou apertar o botão aqui. Isso é legal porque a gente já falou disso no primeiro podcast, né? Uhum. Você comentou que talvez alguns líderes não tenham um lado ético, então uma filosofia de vida tão nobre assim, e tem um dedo nervoso no botão do vou atirar. Exatamente. Um míssil nuclear. Isso há pouquíssimo tempo, inclusive, aconteceu algumas ameaças por parte do Paquistão e Índia, que voltaram a ter conflitos por conta da Caxemira. Nem a Rússia, né? Aquela parte da Crimeia. Exatamente, é uma situação parecida, e lá era um lugar que teoricamente era neutro, né? Uhum. Mas aí com essa ocupação da Índia, o Paquistão já chegou e falou, olha, a gente tem bomba aqui, seria muito triste se a gente precisasse usar, né? E a Índia chegou lá, mandou um shade, basicamente. Aí o cara falou, não, esses caras são terroristas, a gente tá aqui salvando a população e os caras estão ameaçando tacar bomba, a gente também tem bomba, tá? Então começa aquela coisa, aquela tensão ressurgir. Cara, eu fico bolada com a humanidade com isso, cara. Tipo, tudo bem, o país tem a soberania, tem o terreno, tem a demarcação de fronteira, mas, cara, não é um terreno baldio, entendeu? Você não tá brigando com o seu vizinho por um pedaço de quintal. Tem pessoas morando ali, cara. Você tem que perguntar pras pessoas, fala assim, meu amigo, você se acha indiano ou paquistanês? Porra, não dá pra você forçar uma população que se considera paquistanesa a ficar na Índia, porra. A humanidade não são só um monte de pessoas, não somos formigas. Cada pessoa tem a sua identidade. É claro que não dá pra atender a todo mundo. Não, esse bairro aqui vai ser paquistanês, aquele indiano. Mas, porra, você tem uma maioria da população. Você não pode simplesmente falar, não, isso aqui é meu, cara. No pleno século XXI, em 500 milhões de guerras, você fica literalmente ignorando o desejo da população. É que nem lá na Catalunha, os caras falam, não queremos fazer parte desta bosta. Eu não me identifico com você.
Entendeu? É o quê? É medo de abrir precedente? Se eu liberar vocês, então todo mundo vai querer? Talvez seja melhor cada um se dissolver. O problema também é que ali na Catalunha é uma região muito rica, então o governo não quer dar independência para um país, vai virar um país minúsculo, porém rico, e eles vão perder parte da economia. Então no fim das contas é isso, a humanidade chega à questão econômica do dinheiro, mas aí tudo bem, quando você tiver guerra civil, você vai fazer o quê? Comer dinheiro ou beber sangue? Vou botar isso aí, vai virar frase, Gostei muito disso daí, essa análise aí, vou usar isso pra tudo. Mas esse tipo de conflito, assim, esse tipo de situação acontece em muito lugar, inclusive o Brasil, se você for olhar, lá no sul do Brasil tem uma área que é disputa entre o Brasil e o Uruguai. Então é uma área que tem um tracejado, porque assim, até hoje tem essa conversa. Mas ninguém tá se matando por conta disso, entendeu? As Malvinas também foram assim. Não, mas Malvina teve gente se matando muito. Não, mas agora recentemente saiu até o referendo que as pessoas falaram e eles acho que iam entrar num acordo, pelo que eu li. Mas eu acho que pelo referendo eles queriam continuar ingleses. Pois mas aí pra Argentina poder cair fora, né? Tipo, porra, para de considerar a gente argentina, cara. A gente já se considera inglês. O que eu acho muito estranho, porque fica do lado da Argentina. Mas aí é isso, cara. É a identidade que a pessoa traz, a família traz, entendeu? É resquício colonial, no caso que foi habitado por ingleses. A sua família, por causa do seu sobrenome ou do meu, a gente não é população portuguesa ou nativa brasileira de maneira nenhuma, mas eu me considero brasileira, independente da minha herança, sabe? Veio sua etnia. Mas enfim, as ogivas. As ogivas, né? Vamos falar então sobre ataques nucleares. E aí, muita gente hoje em dia, talvez as pessoas vejam as matérias, então assim, há pouco tempo a Rússia falou que tem um novo tipo de armamento nuclear, que era justamente essa questão das warheads, né, que são essas cabeças de guerra, que a gente já vai explicar o que é isso, e que é uma arma que as defesas americanas dos Estados Unidos seriam incapazes de parar. E aí isso criou um burburinho, criou todo oh meu Deus, a Rússia está na frente. E aí o Trump falou, não fiquem preocupados, porque caso aconteça qualquer coisa, não vai chegar aqui. Eu paro sim. E aí a questão é verdade? Dá pra parar? É impossível parar? No filme de Hollywood sempre dá pra parar. No filme de Hollywood sempre vai vir um herói. Mas a verdade é que nem a própria Rússia conseguiria parar um ataque russo, porque é uma coisa extremamente eficiente. Então, o que é o Warhead? O que são essas cabeças de guerra? Como é que funciona? E como que você pode tentar parar um ataque nuclear? Hoje em dia, os foguetes, por convenção, eu também li há pouco tempo que essa convenção já caiu, mas essa convenção internacional ou existe ou caiu há pouco tempo, que era um míssil que você manda para o espaço, que tem ogivas nucleares, pode ter até 10 warheads, ou seja, é um míssil, é um foguete, que quando você tira a cúpula dele, tem 10 foguetinhos ali, tem 10 ogivas na ponta. Como fosse um espeto, como fosse um porco-espinho que lança 10 é como se fosse uma arma, ele tem 10 buracos para 10 balas. Exatamente. É um tambor de uma pistola, no 38. E então como é que acontece? Vamos supor, a Coreia do Norte declara guerra aos Estados Unidos. Para começar, dificilmente, se ela decidir lançar um ataque nuclear, ela vai lançar uma bomba só, não vai. Porque em 3 minutos os Estados Unidos vai aniquilar completamente a Coreia do Norte. Então, ela lançaria, vamos supor, 10 mísseis. Cada um desses 10 mísseis tem 10 cabeças de ogiva, ou seja, tem 10 ogivas que podem atingir 10 alvos diferentes. Então, como que você para um ataque nuclear? Você pararia 100 foguetes nucleares. Então, qual é o problema? Por que os Estados Unidos, por exemplo, mantém, volta e meia, um monte de frota militar perto, ou no sul da China, ou então perto da Península Coreana? Por que eles fazem isso? Porque caso a Coreia do Norte lance um míssil, você tem que estar muito próximo dele, se você também está na Terra, você tem que estar muito próximo dele para você atingir esse míssil antes dele ganhar velocidade. Porque lembrando, é um foguete. Você tem que lançar um outro foguete que seja mais rápido para atingir ele. Então você tem que estar perto, porque se ele atingir o espaço, o seu foguete já não vai chegar lá. Então, primeira coisa, você tem que estar perto e identificar exatamente quando foi lançado. Você tem que ter sistemas de rastreamento, inteligência e tal. Lançou agora, olhou pro espaço e atira nele agora. E um rastreamento bolado, que não pode confundir com meteoro, pedaço do foguete, pedaço da própria cápsula das ogivas. Então tem que ser um negócio com uma precisão de reconhecimento bizarra. Isso é foguete e isso é lata, então... Até mesmo porque os Estados Unidos já sei lá, não sei se você lembra dessa notícia,
mas teve uma vez que um comboio no Oriente Médio foi explodido porque disseram que era um comboio terrorista. Depois descobriram que era um comboio que voltava de um casamento. Então eles bombardearam o noivo, a noiva e a família dos dois. Acabou completamente, assim, não só o casamento dos dois, mas toda a família, toda a geração, criança, velho, adulto, foi exterminada porque se confundiram. Exatamente. Viram uma de picape e falaram, isso aí é terrorista. Então, já tem esse problema, de você ter certeza exatamente do que você tá Se em terra tirando. você já não conseguiu fazer, imagina no espaço. Pois é. Então, assim, tá saindo da atmosfera, você tá com seu navio lá, com seu, sei lá, com a sua fragata, não sei qual é o navio que tem uma capacidade de atingir, mas enfim, você mira e tenta atingir. Se você não conseguir parar todos esses mísseis, esse míssil começa a entrar numa rota dentro do espaço, ele vai pra estratosfera, e ele começa a fazer aquela parábola, né, pra ele começar a mirar onde ele quer cair. Essa ida pro espaço, ela é muito rápida. Acho que ela vai até 2, 3 minutos no máximo. Então, assim, você tem esse tempo pra atingir ela aqui na atmosfera. No espaço, essa viagem pode durar até 20 minutos. Que parece muita coisa, mas assim, ele tá 20 minutos acelerando, andando a milhares de quilômetros por hora, e você não pode atirar coisas no espaço. Existe protocolo também que você não pode botar armas no espaço. Então, como você para uma arma dessa? Você tem que pegar os seus satélites militares de espionagem e conseguir mirar lasers nessas ogivas que estão voando no espaço, fazendo a parábola com uma precisão absurda, para você conseguir desativar. Então ela vai cair, mas ela não vai ser detonada. Ela vai causar um pequeno estrago, mas não vai explodir. Então, existe essa possibilidade. Os Estados Unidos têm essa tecnologia, mas nunca foi testada porque ninguém nunca fez isso. Exatamente. Ainda bem. Então, assim, eles têm testes controlados, mas, assim, um ataque múltiplo, até você conseguir mirar o laser em algo que tá andando em super velocidade, é muito difícil. E eu também já vou falar sobre essa arma da Rússia, porque os Estados Unidos não conseguem usar o laser. Se você não conseguir desativar essas 10 foguetes que estão indo, a cúpula principal ali deles, né, o bico deles vai se abrir, e ali dentro tem 10 pequenas ogivas, que aí elas vão começar a ser lançadas. Essas ogivas vão cair na Terra, vão ser puxadas por gravidade, elas não têm uma propulsão já, porque a gravidade é tão forte que vai fazer com que elas caiam até 25, Mach 25, que são mais ou menos 25 mil quilômetros por hora. Então, você vê algo caindo a 25 mil km por hora, como é que você vê uma bala? Né? Uma bala anda 1.000 km por hora, um fuzil anda 3.000 km por hora. Então, se você tiver um caça, o mais rápido que você tiver, você consegue, lado a lado, acompanhar uma bala de um fuzil AR-15. Mas 25 mil km, você pode até ver o negócio lá na frente, mas você vai estar andando a 4 mil km, ele está dezenas de milhares de quilômetros na sua frente. Você não consegue atirar algo para atingir aquilo quando ele está caindo. Uma das possibilidades você não sabe exatamente onde ele vai cair, você lança uma ogiva nuclear para o espaço menor, explode no espaço e você cria uma área ali por onde você acredita que vai passar essas ogivas, magnetizada e radioativa. Então, quando ele passa por ali, a ogiva passa por ali, ela, na verdade, ela pifa. Então, ela vai cair, mas não vai explodir. Outra coisa se você consegue exatamente saber qual é a rota, a trajetória, você não vai ver, porque o negócio é muito rápido, mas você prevê onde ele vai passar. Então você atira um míssil para tentar atingir exatamente onde ele vai passar. Uma conta matemática extremamente difícil, mas é possível. É uma parábola perfeita, você sabe onde vai cair. O problema é que, o que a Rússia fez? Todos esses mísseis agora são errantes. Eles não mantêm uma trajetória fixa. Eles têm vários propulsores laterais que fazem com que eles mudem 10 metros para cá, 50 para lá. Então eles vão caindo, andando. Assim como no espaço, enquanto você está tentando mirar um laser, ele chega para cá, chega para lá. Então sempre que a operação matemática começa, é como se você pegasse uma equação para achar o x. Quando você acha o x, o seu x está errado, porque o valor inicial já mudou. Exato. Então você toda hora muda a trajetória, ele vai desviando, e aí você não consegue mirar nada. E lembrando, andando a 25 mil km por hora. Então é uma coisa que é tão rápida que não tem margem de erro, porque se lançarem 10 mísseis carregando 10 cabeças de mísseis, então são 100 ogivas caindo. Se você não conseguir desativar as 100, você perdeu. Porque basta uma cair que você já tem uma aniquilação absurda e não existe protocolo, assim, por mais que existem planos de contingência para ataque nuclear, né, tem países que você pode descer pro metrô e tal, não existe uma assistência médica que vai garantir a saúde do pessoal que fica ali. Então, durante
uma semana, ninguém vai poder entrar naquela região que foi bombardeada. As pessoas que conseguirem entrar para salvar alguém provavelmente vão morrer. Ou então você vai precisar de uma ajuda internacional muito grande de equipamentos e tal. Chernobyl foi uma catástrofe e não foi uma explosão nuclear. Quer dizer, foi uma explosão nuclear do reator. Mas não foi uma guerra nuclear com um raio gigante. E você já teve uma concentração de pessoas absurdamente contaminadas e contaminando outras pessoas e sobrecarregando os hospitais. Agora imagina se foi em Nova York. Se foi, no caso... A Coreia do Norte não atinge Nova York, eles conseguem atingir o oeste americano, que é onde está Las Vegas, que também seria muito ruim. Exato. Então, não tem hospital para tanta gente e não tem equipamento para tratar de tanta gente ao mesmo tempo. Então, é uma coisa tão absurda que existem tratados que já foi assinado, se não me engano, por mais de 100 e poucos países, sobre... não é só... Hoje em dia tem o tratado de não proliferação das armas nucleares, não proliferação de ataques nucleares com mísseis de médio alcance. A Rússia há pouco tempo saiu do tratado. Aí os Estados Unidos saem também, diz, não, então, né, vamos sair. Briga de ego. E só que esse outro tratado não é de não proliferar, é de destruição mútua e garantida. Então, assim, todo mundo deveria desativar as suas armas nucleares, permitir a fiscalização de um do outro, porque a lógica desse tratado tudo bem, podemos lutar, ter guerra e tal, mas assim, esse tipo de guerra não é viável. Pra ninguém. Nem pra você que pode ganhar essa guerra vai ser bom, entendeu? Então, existe esse acordo, mas sinceramente, eu duvido que quem tem arma nuclear vai querer fazer isso. Porque alguns países que hoje usam isso como argumento, a gente entregou nossas armas nucleares, não sei o que, eles estão ferrados, porque eles estão sendo oprimidos e não tem uma contra-resposta. Então, eu acho muito difícil que o pessoal realmente leve isso a sério. E, por exemplo, Estados Unidos e Rússia vão começar a se desarmar? Não acredito. Então, a grande conclusão é de que armas nucleares são um grande mal da humanidade, uma epítome da maldade, porque pessoas, líderes, por causa de briga de egos ou maluquices, ou por causa de dinheiro ou poder, o que no fim das contas não vai chegar a lugar nenhum, podem contaminar áreas, porque é o que você falou, se Chernobyl já ficou funicada dessa determinada maneira, se o Vietnã, que a gente estava discutindo mais cedo, já ficou totalmente ferrado por causa de químicos, ou seja, nem foram nucleares, imagina o que acontece com o solo, com a água, com os animais, com as plantas, com trocentas gerações de pessoas que não tem nada a ver com essa história, como é que isso afeta? Então... Porque isso afeta gerações, né? Exatamente. As pessoas vão nascendo, depois de 3, 4, 5 gerações, e não vão nascendo com consequências. A Terra já tá toda ferrada, aí você vai lá e vai colocar uma porrada de radiação ainda. Uma pessoa aperta um botão e mata famílias e gerações de famílias e gerações de populações inteiras, dizima todo um naipe de gente, uma sorte de gente, por causa de apertar um botão. Então, é o que os países alguns sugerem, né? Você quer vir na guerra, chega aqui, ó, olho por olho, dente por dente, vem na mão, amigo. Quem vem na mão, morre muita gente também, não é nenhuma guerra é boa, mas ainda assim não é tão covarde quanto você apertar um botão e exterminar uma coisa. Vi de Hiroshima, vi de Nagasaki, a pessoa tava indo pro trabalho e pulverizado. O que eu tenho a ver com isso, meu querido? Lembrando que assim, durante a Segunda Guerra começaram a ter aqueles bombardeios, onde você tinha dezenas de aviões bombardeiros jogando milhares de bombas, você causa uma destruição quase igual a uma bomba nuclear. Mas a bomba nuclear é uma bomba só e ela contamina. Exatamente. Então não é só a destruição, a contaminação, que assim no caso do Vietnã, que foram químicos, são químicos que eles se acumulam no tecido. A pessoa, o camponês lá, tá numa região, aí tem ali um rio, tem o peixe que ele pesca e tem o mato onde ele planta. Como esse químico é acumulativo no tecido, ele come o peixe que tá com químico, ele bebe aquela água com químico, ele come aquela planta com químico e ele vai acumulando aquilo naquele corpo. Aquele corpo dele, quando essa pessoa tiver um filho, vai passar pro filho, e isso é acumulativo. O filho dele vai continuar. Tudo que for em relação a por gerações, pessoas tendo filhos, pessoas, enfim, tudo que se alguém comer a carne humana, essa pessoa também vai ficar contaminada. Então, é uma contaminação que não acaba nunca. E que é decorrência de teste de guerra. Os Estados Unidos adoram fazer isso. Vamos testar bomba nuclear, vamos testar ataque químico. Tô pra ver quando os Estados Unidos vai ser julgado por crimes de guerra. Assim, acabar com você. Só um aguardo. Quem sabe, tudo pode cair. Quanto mais alta a altura, maior a queda.
Então, acho que agora é um bom momento pra gente fazer a nossa notícia histórica aí do nosso cofre e terminar. Depois desse questionamento. Vamos lá, eventos espaciais que aconteceram em setembro. Vamos falar sobre dois. Na verdade, o que a gente ia falar sobre o programa Mariner. Mas a gente vai comentar aqui da Laika também, porque é um caso triste, mas não vamos deixar passar. O programa Mariner foi o primeiro programa de exploração interplanetária norte-americano desenvolvido pela NASA com o objetivo de explorar os planetas interiores. Um dos objetivos, né, foi a exploração de Marte, Vênus e Mercúrio. Para isso foram desenvolvidas 5 missões distintas, utilizando 10 sondas, utilizando um sistema de redundância, que é aquele sistema onde você, se um falhar, funciona, você tem 10 sondas, 3, 4, 5 ainda tem outras operacionais, em que 3 não conseguiram completar a missão. Então, ótimo, né? 7 conseguiram, é um valor bom, ainda mais para época. A Mariner 4, né, aqui, ó, a primeira missão de sucesso, a que deu certo, foi a Mariner 2, lançada em 62, ou seja, a gente tá falando isso antes da ida do homem pra Lua, inclusive. Exatamente. Que é uma coisa... Ir pro espaço é uma coisa que a gente já sabia fazer. O negócio era mandar gente. Em 64 foi mandada a Mariner 4, que enviou as primeiras fotos de Marte e Mercúrio. Então aquelas fotos que a gente viu pelas primeiras vezes aqui na Terra foram tiradas pela Mariner 4. E elas foram lançadas no dia de hoje, só que em 1964. A Mariner 10 foi a que enviou informações sobre o planeta mais próximo do Sol, né, Mercúrio, em 73, ou seja, ela chegou lá perto em 73. Né? Lembrando que a gente falou aqui sobre a Voyager, né, que demorou décadas até chegar em Plutão, assim, as coisas são demoradas mesmo, gente. Então imagina, se você quer visitar Plutão, você vai demorar 10 anos. Tudo bem, hoje pode ser um pouco menos, mas não vai. Que sejam 5 anos, já é um absurdo, porque depois você vai demorar 5 anos voltando, não volta. E ao contrário do filme, eles não te botam pra dormir, não. Não tem câmara criogênica que você fica lá dormindo e sendo alimentado por sonda. Você tem que ficar acordado o tempo todo. E agora aqui o comentário sobre a famosa cachorrinha Laika, que foi enviada em 54, 3 de novembro... Opa, peraí. 1954, 3 de novembro de 57. Ah, não, isso aqui é quando ela morreu, a idade da cachorra, né? De 54 a 57. Foi uma cadela russa que se tornou conhecida por ser o primeiro ser vivo terrestre a orbitar o planeta Terra. Foi lançada ao espaço a bordo da nave soviética Sputnik 2. Para quem lembra, Sputnik 1 era uma bola com 3 ou 4 antenas e que foi o primeiro satélite a orbitar a Terra russo. E no mundo ninguém tinha feito isso e assustou todo mundo, porque enquanto os americanos estavam tentando fazer isso, eles viram no seu rádio um apito. Pi, 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 que é isso? Então um satélite russo passando em cima da sua cabeça. Então, assim... E aí eles ficaram muito putos, que eles tinham perdido a guerra espacial, no fim das contas. Essa primeira fase disso, a Rússia conseguiu botar o primeiro homem em órbita, conseguiu fazer muitas coisas, até que, depois de muito tempo, a NASA conseguiu apertar ali os parafusos e conseguiu ser a única, por exemplo, ter sucesso nos lançamentos para Marte. Aqueles rovers, tudo isso é tudo americano. Inclusive agora estão para lançar um helicóptero, que é muito interessante, porque é um helicóptero que vai servir para sobrevoar o caminho que que o rover vai andar, para ele mapear o terreno melhor do que um satélite que esteja lá em cima, né? Sim. Então a gente vai mandar um helicóptero para Marte, uma coisa louca. Mas no caso, a cachorrinha Laika, ela morreu algumas horas depois do lançamento. Que a Rússia não revelou que ela morreu. A Rússia falou que foi um grande êxito, que a cachorra ficou viva, não sei quanto tempo, era tudo mentira. Afinal... A União Soviética era muito boa nessa cortina de ferro, né? Queriam mandar esse causão. E como eles ainda estavam ganhando dos Estados Unidos saindo na frente, eles falam, não, a cachorra viveu, foi um grande... Mentira, vocês mandaram a cachorra numa lata de sardinha, vocês mataram a bicha de susto, pavor, superaquecimento. Vocês cozinharam um cachorro vivo, basicamente. Mas eles alegam que foi um sucesso porque comprovaram que é possível um ser vivo sobreviver num ambiente... extraterrestre, no caso extraterrestre fora da Terra. Exatamente. Mas aí ela morreu, aí pode ser por aquecimento, apavorada, basicamente, exatamente. Mas ela ficou algumas horas lá, né, fora da Terra. Então, com isso, que viabilizou, por exemplo, foi Yuri Gagarin que foi o primeiro homem a entrar em órbita? Se eu não me engano, foi. Graças a ela, então, humanos foram à órbita. Mas aí é aquela coisa, né? A ética. O valor que se dá para os animais, né, são meios... hoje, inclusive, eu estava ouvindo um podcast que falava sobre o teste que a gente faz em remédios, até pouco tempo eram em animais. Hoje em dia a gente tem
mini cérebros, né, que são células que se organizam como se fosse um cérebro humano, mas assim, o cérebro humano tem trilhões de células, enquanto o mínimo cérebro tem 2.000 só. Mas ele serve para você testar a reação de medicamentos. Então, se naquele organismo que você criou sinteticamente ali tem uma reação ruim, você nem testa isso em mais nada, porque já sabe que não vai dar certo. Então é uma forma de reduzir danos aos animais, que é muito positivo. Acho que a ciência tá aí pra isso. Exatamente. Eu acho muito bacana, eu acho que todo mundo um dia vai parar de comer animal e a gente vai achar bizarro matar um animal, que nem assim no Brasil a gente exporta carne halal, que é carne que você segue o preceito islâmico. É islâmico, mas a Israel também consome esse tipo de carne, que é aquele tipo de sacrifício onde um animal ele tá vivo e aí você coloca um espeto, você faz uma inserção no peito do animal, se não me engano, e deixa ele sangrar até morrer, porque teoricamente isso é uma coisa sagrada. Divina. Você não pode botar, sei lá, um anestésico, porque aí é uma química que você tá, sei lá, tirando a purificação do ser. Enfim, eu não sei qual é a filosofia, mas é uma coisa super cruel, mas que a gente vende porque é um comércio de peso, então a gente não tá pensando na ética. Mas eu acho que isso, a gente só vai parar de comer carne quando a indústria da química, da engenharia química, assim, de alimentos e tal, conseguir fazer uma carne que seja, não necessariamente uma carne, mas um bolinho assim de proteína que seja. Mas já estão fazendo. Não, já estão fazendo, tem hambúrguer disso, mas não é gostoso. E é caro. Então assim, quando for o mesmo preço da carne, então, por conta da industrialização, mais barato que a carne, tão nutritivo e rico em proteína, nas vitaminas que só a carne tem, e o gosto, a textura, imagina você pegar uma bola, botar na frigideira, é gostoso, mas tem uma textura péssima. Não, tem que ter um cozimento decente, fazer receitas, porque, como você falou, cozinhar é uma ciência, né? Exatamente. Então, eu acho que é um conforto e é um prazer. Então eu tô apostando aí que o veganismo é o futuro, mas não no nosso tempo. Acho que vai demorar acho que vai demorar. Aí, 30 anos, e depende da tecnologia. Mas eu acho que tá andando, que as pessoas estão se interessando, estão se conscientizando que não é só uma questão de ética ou vontade, é bom pro seu corpo e é bom pro planeta. Então, se tudo der certo, as pessoas vão se conscientizando mais e mais, cada um vai fazendo uma pequena parte, e a ciência vai crescendo, não só pelo interesse econômico, mas pelo interesse também de preservação do planeta. Então, fica aí, essa esperança. Você é um cientista, estude isso. É isso aí, você que é um jovem que está ouvindo esse podcast, pode se tornar um astronauta, você pode se tornar um químico, você pode se tornar um cientista para ajudar a fazer com que os animais sofram menos e que eu consiga ir pro espaço antes de eu morrer. Por favor, me ajude, faça uma campanha aí. Vou lançar um Patreon aí pra me fazer ir pro espaço. Quanto custa? Perguntar pra Elon Musk, 1 bilhão? 500 milhões? Então vamos arrecadar esse dinheiro. Se eu levantar likes no Twitter, você me manda? A gente vai, se a gente atingir a meta, a gente faz uma live fora da Terra e pra provar que a Terra não é plana. Desculpa se você é terraplanista, mas não é plana. Acho que eu preciso dizer pra você que é uma pirâmide, na verdade. Exato. Então, pessoal, fiquem conosco aí para as próximas notícias, para você se atualizar sobre assuntos muito interessantes, assuntos tristes, outros positivos, curiosidades e tudo mais.